Olá, minhas girafinhas! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós daremos continuidade às leis de Mendel. Então, nós veremos a segunda lei de Mendel, que é a lei da segregação independente. Eu sou a professora Tayane Amorim e a matéria é genética. Então, o que nós veremos na aula de hoje? Nós vamos relembrar quem foi Mendel, nós vamos conhecer a segunda lei, nós vamos entender o experimento, vamos entender quais foram os resultados e as conclusões que Mendel retirou sobre tal experimento. Então, primeiramente, vamos começar com uma frase do próprio Mendel. Então, ele diz: meus estudos científicos têm me proporcionado grande satisfação e eu estou convencido que não demorará muito para que o mundo inteiro reconheça os resultados de meu trabalho. E assim foi. Hoje, nos dias atuais, nós reconhecemos realmente o trabalho que ele teve ao realizar todos esses experimentos com as ervilhas. Então, quem foi Gregor Mendel? Então, ele foi um monge que nasceu em uma região da Áustria. Ele cresceu em uma pequena fazenda e, aos seus 21 anos de idade, ele ingressou no mosteiro dos agostinianos. E então, em 1851, ele deixou esse mosteiro para estudar química e física por exatamente 2 anos, que esse período foi essencial para a realização de todos os experimentos que ele fez. Pois, quando ele aprendeu mais sobre essa experimentação em matemática, lá por volta de 1857, ele começou então seus trabalhos com a hereditariedade, plantando na sua horta local as ervilhas que seriam utilizadas em seu trabalho. Ele passou cerca de 7 anos analisando seus dados e montando suas conclusões. Então, a segunda lei, ela pode ser chamada também de lei da segregação independente, e essa lei diz que cada par de alelos segrega-se de maneira independente de outros pares de alelos durante a formação dos gametas. Ela foi formulada com base em análise das heranças de 2 ou mais características acompanhadas ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Então, para chegar a toda essa conclusão, o Mendel teve que realizar uma série de experimentos com ervilhas e conseguiu aplicar a matemática em seus estudos. Então, o experimento. Para entendermos melhor o experimento de Mendel, nós vamos utilizar a cor e o formato das ervilhas. A cor da semente ela poderia ser amarela ou verde. E o seu formato pode ser liso ou rugoso. Sendo que o alelo Vzão condiciona ervilhas amarelas. O alelo Vzinho condiciona ervilhas verdes. O alelo R condiciona ervilhas lisas. E o alelo Rzinho condiciona ervilhas rugosas. E baseado já nos estudos anteriores de Mendel, na primeira lei, ele já sabia que as sementes amarelas eram dominantes sobre a verde. E as sementes lisas eram dominantes sobre as rugosas. Então, Mendel sempre utilizava como uma geração parental progenitores puros, que descendiam da mesma característica. Então, há indivíduos que apresentam semente amarela, Vzão, Vzão, e lisa, Rzão, Rzão. Então, ali eles eram totalmente dominantes, dominante amarela e dominante lisa. Só possuem, então, a possibilidade de formar gametas VR. Semente verde, Vzinho, Vzinho, e rugosa, Rzinho, Rzinho. Então, 2 possibilidades Então, possuem a possibilidade de formar gametas Vzinho, Rzinho. Ele realizou o cruzamento de 2 variedades puras. Então, essas 2 variedades são puras, uma dominante e uma recessiva. Então, agora vamos entender como Mendel realizou o experimento entre si. Então, vamos começar pela geração parental. Então, nós já sabíamos que ele cruzou uma dominante
e uma recessiva. Então, uma amarela lisa e uma verde rugosa. Nós sabemos que os gametas são VRzão e VRzinho. Como eu sei? Como eu descubro isso? Então, eu vou tirar da geração parental. Então, eu vou pegar cada alelo que me dá características distintas. Então, eu vou pegar o Vzão do amarelo e o Rzão de lisa. Vai me dar o gameta VRzão. Por isso, nós sabemos que eles apenas podem gerar VR. No recessivo, é a mesma coisa. Pego uma característica de um e uma característica do outro. Então, Vzinho, Rzinho. E ele cruzou utilizando a tabela normal da última vez. Porém, em vez de usar apenas uma característica, nós estamos utilizando duas. Então, nós vamos utilizar o VR. Então, ali fazendo o cruzamento entre VRzão, VIRzão e VRzinho, nós vamos ter, então, 100% amarelas e lisas, porque nós sabemos que essa geração F1, ela vai ser totalmente, então a amarela vai ser dominante na verde e as lisas vão ser dominantes das rugosas. Então, a geração F1 é 100% Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E assim, ele cruzou novamente essa geração. Então, ele cruzou essas plantas entre si e assim ele tirou gametas, que foram esses. Vzão, Rzão, Vzinho, Rzinho, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão, Vzinho, Rzinho. Como nós sabemos e como nós retiramos isso? Vai ser a mesma coisa do passado. Então, nós vamos juntar. Primeiro, um só. Então, Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho. Porque aqui são diferentes. Depois, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Como o outro lado é igual, vai ser o mesmo. Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Fazendo esse cruzamento, nós vamos pegar, então, um lado e o outro e fazer esse cruzamento unindo também. Então, como nós temos duas características, nós vamos unir características iguais. Então, ali no primeiro quadradinho, Vzão, Rzão e Vzão, Rzão. Então, vai dar totalmente dominante. Fazendo essa junção toda, nós chegamos a uma conclusão. Nós chegamos à geração F2, que nós chegamos a esse resultado. 9, 3, 3, 1. O que seria esse 9, 3, 3, 1? É a nossa proporção fenotípica. Então, nós teremos 9 amarelas e lisas, 3 amarelas e rugosas, 3 verdes e lisas e uma verde e rugosa. Esse é o resultado, então, da geração F2. Então, quais foram os resultados? Então, nós temos a nossa geração parental, que foi cruzada, geração pura, de amarelas e lisas e verdes e rugosas, que nos gerou amarelas e lisas, porém com um gene recessivo ali dentro. Isso, sendo cruzado, nos gerou todas aquelas características de amarelas e lisas, amarelas rugosas, verdes lisas e verde rugosa. Então, Mendel ele procurava responder a uma questão. Os fatores para determinada característica, eles estão sempre juntos ou esses fatores, características são herdados de maneira independente? Se os alelos fossem transmitidos sempre juntos, os indivíduos daquela geração F1 que a gente viu deveriam produzir apenas os tipos de gametas Vzão, Rzão e Vzinho, Rzinho. Em forma de separação dos fatores, formaria então uma geração F2 com proporção de 3 por 1. Entretanto, o que pode ser observado foi a proporção de 9 por 3 por 3 por 1. O que chega com o resultado que concluir
que a geração F1 produziu 4 tipos de gametas diferentes, sendo Vzão Rzão, Vzão Rzinho, Vzinho Rzão e Vzinho Rzinho, mostrando que cada alelo ele pode ser transmitido de maneira independente do outro. Quando isso ocorre, a fecundação entre os indivíduos F1, vamos ter 4 tipos de gametas femininos e 4 tipos de gametas masculinos, que ao se combinar vão ter 16 formas diferentes. Mendel entendeu que esses alelos se distribuem de maneira independente e na fecundação combinam-se ao acaso. E essa foi a nossa aula sobre a segunda lei de Mendel e eu te espero até a próxima.